Então, bom dia a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre valvopatia mitral, né? Então, estenose e insuficiência mitral, principalmente a doença primária, né? Que é a doença própria da válvula. E é o Alfredo que vai começar falando aí para explicar um pouquinho para a gente. Então, primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Alfredo, sou R1 da especialização de terapia intensiva pelo CPET. Hoje nós vamos falar, então, principalmente da válvula mitral mesmo, né? Principalmente da estenose e da insuficiência mitral. Então, uma introdução breve aqui da importância, né, do estudo dessa patologia. Então, a gente tem um aumento das incidências de doenças degenerativas, principalmente aí pelo maior sobrevida da população, né, a população ficando cada vez mais idosa, aumenta essa prevalência e incidência de doença degenerativa e também ainda a alta prevalência de casos de doença reumática. Né? Apesar de estar em uma incidência cada vez menor, a gente tem uma alta prevalência ainda. Além disso, com o avanço dos métodos de avaliação não invasiva, a gente conseguiu avaliar esses pacientes cada vez mais precocemente, aumentando a sobrevida e o tratamento dessas doenças. Tá? Então, a escolha do método de intervenção vai depender da clínica do paciente, da anatomia da válvula, né? E além dos scores tradicionais que a gente já vem usando até hoje. Tá? Além disso, a gente tem a técnica cirúrgica que vem avançando com o tempo, né? Que leva a esse tratamento cirúrgico precoce, aumentando a sobrevida desses pacientes. Né? Então, a avaliação do paciente é importante para a gente diagnosticar, né, a deficiência ali, ou a insuficiência ou a estenose mesmo da válvula, né, quantificar qual é o grau, né, dessa doença, além de avaliar o mecanismo e as consequências dessa patologia. Tá? As causas agudas, apesar de serem raras, né, elas demandam algum tratamento de emergência, né, e geralmente elas acabam correspondendo para o estágio final de uma doença crônica. Né? Então, o tratamento é cirúrgico, através de cirurgia aberta ou da técnica percutânea. Tá? Então, começando aqui pela insuficiência mitral. A insuficiência mitral ela é a segunda causa mais frequente de valvulopatias na Europa. Tá? Então, ela tem um mecanismo primário e secundário. Né? O primário seria aquele doença que é o defeito da própria válvula, e a secundária é algum defeito extravalvar que vai acometer né, o funcionamento dessa válvula. E o mecanismo, sendo ele primário ou secundário, vai determinar o tratamento. Tá? Então, começando aqui pelas insuficiências, né, mitral primária. Então, as principais causas são as doenças degenerativas, né, doença fibroelástica, síndrome de Barlow, que seria uma doença mixomatosa da válvula mitral, síndrome de Marfan, que é uma doença do tecido conjuntivo, além da doença reumática, que a gente já falou, e as endocardites. Tá? Então, a avaliação dessa insuficiência, primariamente, ela vai ser feita através da ecografia, né, transtorácica, que é o exame de escolha, tá? Vai mencionar o grau de regurgitação, vai poder avaliar a dimensão do átrio esquerdo, do ventrículo esquerdo, além da área efetiva do orifício regurgitante. Né? Então, a gente sabe que a insuficiência mitral ela faz uma área de regurgitação. Né? A gente sabe também que a partir de 20 milímetros dessa área efetiva do orifício regurgitante, ela já causa uma clínica importante no paciente. E então, a partir de 20 milímetros, ela já começa a aumentar a mortalidade, e acima dos 40 milímetros dessa área, a gente já vai ter um aumento progressivo da mortalidade. Tá? A ecografia transesofágica, então, ela pode ser útil na avaliação mais pormenorizada da anatomia valvar. Né? A gente pode usar ainda a ecografia 3D, que ela tem uma melhor concordância com a ressonância magnética cardíaca. Né? Então, ela é melhor para avaliar aquelas regurgitações múltiplas, né, com múltiplos defeitos, e também aquelas regurgitações sistólicas tardias. Né? E quando que a gente vai entrar, né, pensar em pedir uma ressonância cardíaca? Né? Então, quando os dados clínicos são inconsistentes com aqueles dados sintomáticos do paciente, né? O paciente tem sintomas, mas os exames de imagem mais simples que a gente fez acabam sendo discordantes. Então, a gente abre mão de fazer uma ressonância que seria o padrão ouro para avaliar o volume do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo. Além disso, a gente pode abrir mão também da ecografia de exercício, né? Que pode ser usado naqueles pacientes com alterações de volume regurgitante e também pode avaliar a pressão pulmonar, né? O BNP a gente pode usar para pacientes assintomáticos sem dilatação de câmaras esquerdas, né? Como um exame mais
laboratorial. E o CAT direito, apesar de hoje não ter mais tanta indicação, pode confirmar a hipertensão pulmonar, né, secundária à insuficiência mitral primária. Então, continuando aqui na insuficiência primária ainda, né, a gente tem algumas indicações de intervenção. Então, a doença aguda, como a gente já falou, ela sempre necessita de uma intervenção imediata, né? Então, a gente pode também intervir quando a gente tem ruptura do folheto ou músculo papilar. Se o volume do refluxo for maior que 50% do volume do átrio esquerdo, também tem indicação de intervenção. Se a gente tem inversão do fluxo sistólico da veia pulmonar, que né, nos corresponde aí a um aumento da pressão pulmonar, né? Então está refluindo tanto do ventrículo para o átrio e do átrio para o pulmão, né? Então isso significa uma indicação de intervenção também. Ou se a área efetiva do orifício regurgitante for maior que 40 milímetros quadrados, né? Que nem a gente falou que aumenta a mortalidade gradativamente a partir dos 40, ou se um volume regurgitante é mais de 60 ml, tá? Então, a cirurgia então, consiste no reparo da válvula ou da troca valvar, né? Sempre que a gente pensar na troca valvar, a gente vai tentar manter o aparelho subvalvar. Isso porque os estudos indicam que você fazendo a manutenção do aparato, né, subvalvar, a chance de efetividade da cirurgia acaba sendo maior. Ou a gente pode fazer um implante de válvula transcatéter, né, que seria transpercutânea, só que ainda são métodos que ainda não são tão bem difundidos pelo mundo, né? São algumas pequenas partes do mundo ainda que fazem esse implante de válvula transpercutânea. E o tratamento medicamentoso, né? A gente pode fazer na aguda, ali só como uma ponte para o tratamento cirúrgico, com nitrato diurético, né? A gente vai acabar diminuindo a pós-carga e diminuindo o gradiente de refluxo, né? Diminuindo também a pressão de enchimento do ventrículo. E no tratamento da crônica, a gente vai acabar fazendo o tratamento próprio da insuficiência cardíaca, com beta-block, IECA, né? Espironolactona. E o acompanhamento. Então, o acompanhamento do paciente assintomático, que tem a fração de ejeção preservada. Então, a gente vai fazer uma ecografia a cada 6 meses, se né, esse gradiente ali for grave, ou podemos passar aí para 1 a 2 anos se for uma doença moderada leve. Já os pacientes assintomáticos, que têm uma fração de ejeção reduzida ou que está em queda, né, e um ventrículo esquerdo aumentado, a gente já vai pensar em discutir uma cirurgia eletiva para esse paciente. E após a intervenção cirúrgica, a gente vai acompanhar esse paciente através da pesquisa de sintomas, né, presença ou não de arritmias, e avaliar a função valvar através daqueles exames que a gente entrou no começo da aula. Agora, falando um pouco sobre insuficiência mitral secundária. Né? A secundária é aquela que os folhetos e cordoalhas estão estruturalmente normais, né? Porém, através de alguma alteração da geometria, né, aumento do átrio esquerdo ou do ventrículo, acaba fazendo um desequilíbrio entre o fechamento e a força de amarração dos folhetos, né, causando uma insuficiência mitral também. Tá? Então, as principais causas são a cardiomiopatia dilatada, né, onde que os folhetos vão acabar sendo separados através de uma dilatação, né, da área valvar. Então, não é um problema da própria válvula, mas uma dilatação da área valvar. Tá? A cardiomiopatia isquêmica, né, um próprio IAM pode acabar cursando com uma insuficiência mitral. E, novamente, né, a dilatação do átrio esquerdo secundária à fibrilação atrial. Tá? A avaliação vai ser geralmente feita da mesma maneira que a gente faz na insuficiência mitral primária, né? Porém, a gente tem aqui alguns valores de referência menor. Por quê? Geralmente, essa insuficiência mitral secundária, ela está associada com a insuficiência cardíaca, né? O que faz com que a dilatação do ventrículo esquerdo seja menor, então a área de regurgitação vai ser menor, por isso a gente usa valores de referências menores. Tá? Então, a terapia medicamentosa, então, o manejo da insuficiência cardíaca, né, avaliar a terapia de ressincronização cardíaca naqueles pacientes que têm alguma arritmia, principalmente a fibrilação atrial, e sempre pensando no evitar o remodelamento cardíaco, né, e a disfunção desse ventrículo esquerdo. Então, a gente vai ter algumas indicações aqui absolutas, né, quando a gente tem uma grande falha do fechamento dos folhetos, um volume de refluxo acima de 50% do átrio esquerdo,
e também as indicações da primária, né? Então, continuando pensando na primária, a secundária tem as mesmas indicações, tá? Então, agora mudando um pouco de foco, a gente vai falar um pouco sobre a estenose mitral. A estenose mitral, ela tem duas principais etiologias, tá? São as degenerativas, que geralmente é associada àqueles pacientes mais idosos, e a doença reumática, né? A principal causa acaba sendo a febre reumática. Apesar de a gente ter queda, né, em países desenvolvidos da doença reumática, ela acaba ainda sendo muito prevalente nos países em desenvolvimento. E assim, ela tem como que eu posso dizer, um aspecto econômico muito importante, porque ela geralmente afeta os jovens, né? Então é uma doença que acaba causando muita morbidade numa população de pacientes jovens. Ela acaba sendo mais comum em mulheres, né? E assim, é importante saber o que é a estenose mitral, principalmente porque o tratamento acaba sendo em vista do que acontece na estenose mitral, que é a fusão das comissuras, né, posteriores com o espessamento do folheto posterior, principalmente. Então, o tratamento vai se basear, na verdade, nessa fisiopatologia. Tá? Então, como aqui a gente tem a principal causa de estenose mitral, como a estenose mitral reumática, a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Né? Então, avaliação desse paciente. Né? A gente vai ter uma estenose clinicamente significativa quando a área valvar ela acaba ficando menor que 1,5 centímetro. Tá? Novamente aqui a ecocardiografia é o exame de escolha, né? Sendo ela importante tanto para o diagnóstico, para a severidade, para ver a presença ou não de consequência hemodinâmica dessa estenose. Né? E além disso, a gente pode fazer a planimetria 2D da área valvar, que vai calcular a área valvar, né? Que vai ser significativamente clínica, né, a partir de 1,5, e pode estimar ainda o gradiente transvalvar e fazer uma aferição ali aproximada da pressão pulmonar. Tá? Então, a gente pode também levar aqui mão do eco transesofágico, né, principalmente para descartar a presença de trombo no átrio esquerdo, antes da comissurotomia percutânea, né, que seria o tratamento percutâneo dessa estenose, né? Como a gente falou ali, é uma fusão das comissuras posteriores, por isso a comissurotomia percutânea, né? E também sempre fazer após um evento embólico no paciente, sempre tentando pensar em descartar a presença de trombo antes da comissurotomia percutânea, porque a presença de trombo é uma contraindicação, tá? E a gente também pode lançar mão do teste de estresse nos pacientes que são assintomáticos, mas que a gente achou no exame ali que tem uma estenose, mas ele é assintomático, né? Ou também aqueles pacientes que têm sintomas discordantes com a severidade. O paciente tem muito sintoma, mas você vai fazer, passa o eco ali, e na verdade a estenose não é tão grande. Então a gente pode lançar mão do teste de estresse. Às vezes, durante um estresse, né, um exercício físico, esse paciente pode acabar tendo sintomas, o que não aconteceria num paciente em repouso. Tá? Então, as indicações de intervenção, tanto a cirurgia quanto a comissurotomia transcutânea, vai depender da anatomia valvar do paciente, do aparato subvalvar e a experiência da equipe. Como eu falei, né, a comissurotomia percutânea não é bem difundida ainda em todos os centros, então a gente tem algumas contraindicações, né, que seriam aquelas áreas valvares maior que 1,5, ou seja, não é clinicamente significativo, né, a presença de trombo no átrio esquerdo, né? Uma regurgitação mais que moderada, que levaria, na verdade, não é bem uma contraindicação, mas seria mais uma indicação para cirurgia aberta, né? Alguma falta de fusão das comissuras posteriores, né? Porque, como já diz o nome, é uma comissurotomia, né? Você não vai fazer se não tem fusão. Algumas outras doenças valvares concomitantes que fariam com que a gente pensasse numa dupla, né, correção ali, ou algum paciente que tem uma doença coronariana que precisa de um bypass. Então, daí você já faria o bypass aberto, já faria a correção aberta dessa cirurgia. Então, aqui eu trago um fluxograma, tá? Que é mais ou menos assim. A gente vai ver a presença do paciente com sintomas. Se ele tem sintomas, né? A gente vai pensar primeiramente se ele tem uma contraindicação à técnica percutânea. Se ele tiver alguma contraindicação daquela tabela anterior, a gente já vai para a cirurgia. Se o paciente não tem contraindicação, a gente, para
técnica percutânea, a gente vai ver se ele não tem alguma contraindicação para cirurgia aberta, né? Ou um risco alto de fazer uma cirurgia aberta. Se tiver, a gente vai para percutânea. Se não tiver contraindicação para fazer cirurgia, novamente a gente vai pensar em fazer a percutânea. Se ele tiver características anatômicas favoráveis, a gente vai fazer a percutânea, e se tiver clínica favorável, também a percutânea. Se alguma dessas respostas for não, a gente tem que ir para a cirurgia aberta. Agora, aquele paciente que não tem, né, não tem sintomas. Então, a gente vai ver se ele não tem um risco alto de embolia, né, ou alguma descompensação hemodinâmica. Caso ele não tenha, a gente vai fazer aquele teste de exercício. Se ele não teve sintomas, a gente pode continuar só acompanhando. Agora, se ele teve sintomas durante o teste de exercício, pode ser que aquele paciente tenha uma estenose que não seja, né, que seja significativo clinicamente, que só foi vista no teste de exercício. Então, a gente vai ver novamente. Tem alguma contraindicação para fazer a técnica percutânea? Se não tiver, a gente faz a técnica percutânea, e se tiver, a gente vai para a cirurgia. Então, acompanhamento. Aquele paciente que ele tem a significativa, ou seja, a área valvar menor que 1. A lesão clinicamente 1,5, mas ele é assintomático, a gente pode acompanhar ele com eco anual. Não leve a mão passar esse para 2, 3 anos. E o paciente que foi para comissurotomia percutânea, a gente vai acabar fazendo o acompanhamento com ecografia anual para esse paciente. Tá? Então, agora vamos levar um pouco mais para o lado das lesões agudas, né? Que nem a gente já falou, são lesões raras, né? E geralmente vão representar o final de uma doença crônica, ou ela acaba representando, né, a complicação de um novo evento cardíaco, como uma nova fibrilação, um infarto, endocardite, um trauma que leva à ruptura de músculo, né? Então, são lesões graves, né? Por que são graves? Porque é um paciente que vai ter uma lesão aguda na qual ele não teve os mecanismos adaptativos previamente. Então, isso faz com que o estado hemodinâmico desse paciente seja muito pior do que um paciente que vem cronicamente fazendo uma insuficiência ou uma estenose. Tá? Então, na suspeita de uma lesão aguda de válvula, a gente vai pedir novamente, né, como exame de escolha, uma ecografia, aqui de emergência. Então, ela vai ser diagnóstica, né, vai avaliar a severidade dessa lesão, além de achar algumas lesões associadas. O tratamento cirúrgico, como a gente já falou, é o de escolha, né? E assim, novos estudos vêm trazendo que a possibilidade de fazer esses tratamentos via percutânea não é a escolha, mas ela pode servir como uma ponte para o tratamento, né, cirúrgico aberto. Então, falando um pouco agora sobre a estenose mitral aguda, né? A prevalência dela vem diminuindo, porém continua com altas taxas de mortalidade e morbidade. Geralmente é um paciente jovem, né, que procura pela primeira vez o atendimento, mas ele já tem, novamente falando, uma doença crônica que já está em estágio avançado. Então, geralmente ele já chega com edema pulmonar, com débito cardíaco reduzido ou mesmo em choque, né? Essa doença crônica, né, para agudizar, tem alguns fatores precipitantes, né? Então, a gente pode ter a infecção de via aérea, uma nova fibrilação atrial, mesmo a gravidez, né, que deixa a paciente mais hipervolêmica, podendo levar a uma agudização dessa doença crônica que normalmente o paciente não sabia ter, tá? Então, o tratamento, a gente vai fazer com nitrato e diurético, né, para evitar para diminuir a pós-carga, pode fazer a beta-bloque, o bloqueador do canal de cálcio, para diminuir a frequência cardíaca. O anticoagulante a gente vai usar só se o paciente tem fibrilação atrial ou se ele está em ritmo sinusal e na ecografia você viu que ele está com sinal de algum trombo, né, intra-atrial do ventrículo, né? Então, a comissurotomia percutânea ela vai ser indicada quando o paciente for ter alguma contraindicação para cirurgia ou, como a gente falou, como uma ponte para tratamento definitivo, que seria a cirurgia aberta, né? E aqui, para finalizar, um pouco sobre a insuficiência mitral aguda, né? Normalmente, é uma causa rara, né? Então, a gente vai distinguir também se é uma causa primária ou secundária, geralmente é primária, né? Então, a causa é ruptura de cordoalha, uma endocardite nova,
uma ruptura de músculo papilar, apesar de ser mais raro, pode acontecer, uma lesão traumática, né? E o que a gente vai ter na insuficiência mitral aguda, né? A gente vai ter algumas consequências. A gente acaba fazendo a regurgitação, como a gente pode ver aqui, ó, né, do ventrículo para o átrio, essa área toda aqui mostra um turbilhonamento de sangue, mostra uma área de regurgitação grande, né? Então a gente diminui a pós-carga, aumenta a pressão dentro desse átrio esquerdo, acaba aumentando a pressão retrogradamente para a circulação pulmonar, né? Então o paciente geralmente ele chega chocado, com uma dispneia severa, já em edema agudo de pulmão. Tá? Então, o diagnóstico geralmente é uma clínica de edema agudo de pulmão e você vai fazer novamente a ecografia, que vai te dar o diagnóstico, mostrar a severidade desse refluxo, né? Como aqui a gente pode ver novamente, então uma área grande de refluxo, mostrando essa área em amarelo de turbilhonamento e também vamos ver as consequências hemodinâmicas através da ecocardiografia. Tá? O tratamento, novamente, reforçando, então, uma cirurgia de emergência, né? O reparo ali é preferível a troca valvar, porque é uma cirurgia mais rápida, não mexe tanto no aparato valvar, né? E como medida ponte, a gente pode fazer um vasodilatador, né, para diminuir essa pós-carga, ou pode fazer o uso de balão intraórtico, ou mesmo o ECMO, né? Lembrando aqui que o vasodilatador vai diminuir as pressões de enchimento, evitando que faça uma piora desse edema agudo de pulmão. Então, a princípio era isso. Agradeço a oportunidade. Bom, obrigada, Pedro, pela aula, foi muito boa. Tem o que você coloca aquele. Eu vou tentar fazer um resumo assim da parte de valvopatia mitral mais crônica, até porque eu acho que a parte de valvopatia aguda é pouco frequente na emergência, né? Mas muitos pacientes que, né, a gente atende na UTI, eles têm uma valvopatia associada, né? E a gente entender melhor a hemodinâmica desses pacientes, entender melhor como que funciona, né? Como que é o coração desse paciente, as complicações que esse paciente pode ter e o momento de você tratar essa valvopatia são importantes. Então, eu até vou daí mostrar uns fluxogramas que até eu tinha feito para um trabalho da residência, que ele sumariza como que é feito. Então, assim, a doença valvar primária, né, ela é uma doença que a gente não consegue controlar com medicação. Né? Então, na verdade, independente de você medicar esse paciente, ele vai estar evoluindo com a progressão natural da doença. E a ideia do acompanhamento clínico é justamente a gente ver o momento certo para a gente estar intervindo e corrigindo a valvopatia para que esse coração não se torne doente. Né? Então, falando um pouquinho de estenose mitral, isso é uma doença de país subdesenvolvido ou em desenvolvimento, porque a causa principal é a doença reumática. Né? Então, mais de 90% dos casos vai ser a febre reumática que vai estar causando a estenose mitral, que vai justamente causar aquela fusão, né, das comisturas, um espessamento das cúspides, então aquela doença reumática mesmo, que é já detectada no ecocardiograma, mas que também quando você faz a cirurgia você consegue observar. Né? E geralmente o que esse paciente tem é uma dispneia, né? Então é uma dispneia progressiva, que muitas vezes ela é, como o desenvolvimento, o evoluir da doença é muito lento, às vezes esse paciente ele vai se adaptando a ser mais limitado. Então, o ecoestresse, na verdade, o teste de esforço, muitas vezes a gente faz para mostrar que esse paciente, na verdade, ele é sintomático, apesar de não referir sintomas no dia a dia dele, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa definir se a valvopatia é anatomicamente importante. Porque enquanto ela não é anatomicamente importante, a gente não justifica os sintomas do paciente pela doença valvar. Né? Então, a gente nunca vai intervir numa válvula que não é anatomicamente importante. Né? Não tem uma disfunção anatomicamente importante. A estenose mitral, o sopro dela, né? Então, ele é um sopro, é um ruflar diastole, né? Geralmente, a gente vai ter
o estalido de abertura, que é o momento que essa válvula se abre, né? E aí a gente tem algum falar diastólico. Primeiro ela tem uma diminuição e depois ela tem um reforço pré-sistólico, né? Esse reforço pré-sistólico é a contração atrial que faz com que o sopro aumente ali. Então, por exemplo, numa valvopatia mais importante, que o paciente tem em FA, a gente vai perder esse reforço pré-sistólico e ele vai ser um sopro mais decrescente, né? E você dizer que a doença, que o sopro é importante, não é a intensidade do sopro. É quanto mais precoce é a saída de abertura e mais longo é o meu sopro, por consequência, aí eu estou definindo isso como uma doença mais grave, né? E ocasionalmente, quando você tem um sopro que você diz, não, isso é uma doença importante, só que você tem no ecocardiograma uma valvopatia, por exemplo, que é moderada, você pode daí prosseguir para outros métodos diagnósticos, então um ECTE, que vê melhor a válvula mitral, fazer uma ressonância, porque a tua ausculta clínica é de uma valvopatia importante e o teu ECTE mostra uma valvopatia que não é importante, né? Que é moderada, né? Geralmente moderada. E aí, então, o ecocardiograma faz o diagnóstico, né? A área valvar mitral, ela varia de 4 a 6. Quando a gente tem uma área valvar menor do que 1,5, a gente define, então, estabelece que aquilo é uma valvopatia anatomicamente importante. E aí a gente precisa avaliar os sintomas, né? Então, a doença mitral, a estenose mitral, ela gera um gradiente, né, de pressão. Isso faz com que o meu átrio esquerdo, ele fique com mais pressão lá dentro, aumente de volume e, consequentemente, esse aumento de pressão vai ser transmitido, né, para a circulação pulmonar, né? Então, as principais complicações da estenose mitral é você ter fibrilação atrial, pelo aumento do átrio esquerdo, e a pressão pulmonar aumentada, uma PSAP maior do que 50, né? E aí, quando que eu vou intervir nesse paciente? É quando ele desenvolver sintomas, né? Então, vai ali na parte de febre reumática ali. Quando ele desenvolver sintomas, né? Ou quando ele tiver algum complicador, né? Então, que é a hipertensão pulmonar ou a FA, né? E aí a gente vai ver se a cirurgia de eleição na verdade, o procedimento de eleição é a valvoplastia mitral por catéter balão, que é um procedimento percutâneo, né? Então, você vai pela veia femoral, você entra no átrio direito, passa para o átrio esquerdo, pelo septo, vai para a válvula aórtica e, basicamente, o que você faz é você insufla um balão lá dentro que vai rasgar a comissura, essa fusão comissural, e vai abrir a minha válvula mitral, né? Então, as contraindicações, a insuficiência moderada é importante, porque você não vai rasgar uma válvula que já está insuficiente, né? E o trombo ou a embolia pelo risco de você fazer um AVC, né? Então, primeiro a gente define se o paciente teria condições de fazer a valvoplastia mitral por catéter balão, e isso a gente faz pelo score de Wilkins. Quando vocês verem no ecocardiograma, o score de Wilkins ele é baseado em 4 aspectos: a mobilidade, a calcificação, o aparato subvalvário e o espessamento das pústulas. Cada um tem um ponto de 1 a 4, então o score máximo é 16. E quando esse score é menor ou igual a 8, né, sendo que o aparato subvalvário e a calcificação devem ser menor do que 2, a gente diz que essa válvula ela pode ser feito o tratamento percutâneo, né? Então, se o paciente tem sintomas ou tem complicação e tem uma anatomia favorável, eu vou fazer valvoplastia por catéter balão, né? Se não é favorável a anatomia, eu vou para a cirurgia, né? Daí a cirurgia faria a comissurotomia, que é o tratamento de eleição cirúrgica, né? Se não for possível, aí vai fazer a troca valvar, tá? Um paciente que não tem nenhuma complicação e ainda está em classe funcional 2 e não pode fazer a valvoplastia por catéter balão, que é menos invasiva, a gente costuma esperar um pouco, né, para ver se ele desenvolve algum sintoma um pouco mais intenso, justamente porque você vai estar fazendo um tratamento mais agressivo num paciente jovem, com uma prótese, ocasionalmente. Mas aí a gente pode aguardar um pouquinho mais quando a classe funcional é 2, tá?
Então, acho que é basicamente isso. Da insuficiência mitral, vai lá para baixo, que tem daí o fluxograma da insuficiência mitral. Então, ela é uma valvopatia muito frequente, é a segunda maior valvopatia mais comum, depois da estenose aórtica. E geralmente ela é uma doença degenerativa, né? Mesmo nos países em desenvolvimento, a doença degenerativa está se tornando cada vez mais comum, né? E geralmente o que acontece na insuficiência mitral é que a gente tem uma hipertrofia excêntrica do ventrículo, esse ventrículo ele se dilata, né? Justamente para acomodar essa abundância de sangue, né? E manter o débito cardíaco efetivo normal, né? E aí as principais complicações que a gente tem da insuficiência mitral é justamente a dilatação das câmaras, né, da câmara esquerda, tanto do ventrículo quanto do átrio, consequentemente uma perda da minha função contrátil ao longo do tempo e hipertensão pulmonar pelo aumento das pressões de enchimento, né, retrógrado. Então, a insuficiência mitral, quando a gente faz o diagnóstico da insuficiência, o sopro, né? Só o primeiro sopro, ele é um sopro, né? Então, regurgitativo, sistólico, né? Regurgitativo porque ele é em barra, então você escuta um, né? E quanto mais longo também, encobrindo B1, mais importante esse sopro. Geralmente ele vai ser um sopro mais intenso, né? Mais alto, digamos assim, ocasionalmente com frêmito e que irradia para a axila ou para a região dorsal, né? E aí os sintomas também vai ser uma dispneia progressiva, ocasionalmente fadiga, e a gente vai avaliar pelo ecocardiograma, né? O ecocardiograma definindo essa insuficiência como uma insuficiência mitral importante, a gente vai de novo avaliar sintomas, né? Se o paciente é sintomático, ele merece intervenção. Se o paciente é assintomático, a gente vai avaliar se ele tem complicação. E aí as complicações, a gente fala que é a regra de 60, 50, 40, né? Então, fração de ejeção menor do que 60%, ou seja, o paciente está perdendo função, né? Está fazendo disfunção ventricular. Uma PSAP maior do que 50, porque a gente está fazendo hipertensão pulmonar, ou a cavidade está dilatando. Então, você tem um diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo maior do que 40, né? Ou uma FA, né? Porque daí o átrio está aumentando, que até foi uma das novas atualizações aí da diretriz europeia, que foi o que o Alfredo leu, né? Então, se você tem um paciente sintomático ou que tem complicações, você deve prosseguir com a intervenção, e aí a intervenção geralmente vai ser, né, a cirurgia, né? Preferencialmente você faz a plastia da válvula, se isso for possível, né? Se não for possível, aí a gente faz a troca valvar. E aí, em pacientes que não têm condições de fazer a intervenção por alto risco cirúrgico, por uma doença mais avançada que perdeu o tempo de intervenção, você pode fazer o MitraClip. Isso é uma coisa que a gente faz aqui, né? Ele basicamente, você vai com clips, né? Você entra ali via percutânea e você fecha. Você segura as duas cúspides e você clipa ela no meio. Isso é ter dois buraquinhos passando sangue, ao invés de passar por um único orifício, você clipa ali e ele passa por dois orifícios, né? E o clipe você vê se ficou bom, você larga. Se não ficou bom, você pode tentar clipar em outro lugar, né? E ver se precisa de um ou mais clipes. Né? Isso é uma coisa que é feito como paliativo, né? Um tratamento mais paliativo, mas que muitas vezes ajuda esse paciente a não ter tanto sintoma e a esperar o restante da evolução. Né? Então, é basicamente isso. Bem, não tenho nenhum comentário específico para falar. Dar os parabéns para vocês. Acho que você melhorou muito as suas aulas. Ficaram mais com jeito de clínico, né? Com um raciocínio, com começo, meio e fim, bem balanceado, bem lógico. E o que a Bibi mostra é um modelo que a medicina intensiva
busca sistematicamente nas nossas doenças, a gente trata os doentes de uma forma muito sindrômica, né? Muito pouco personalizada, muito pouco, com poucos critérios clínicos que modificam ações de beira de leite de uma forma rotineira. Né? Nossos doentes com choque séptico, com SARA, a gente trata meio que igual. A gente ainda não tem uma quantidade muito grande de marcadores que possam selecionar de uma forma diferente os doentes e mostrando que intervenções muito díspares podem fazer sentido para um doente e não fazer para o outro. As doenças cardiovasculares, elas são muito mais prevalentes, muito mais estudadas. Você consegue montar fluxos a partir de pequenos marcadores, mostrando qual é realmente a melhor intervenção que a gente deve fazer. Então, é um modelo só de valvulopatia mitral, mas é um modelo que a medicina intensiva busca de uma forma cada vez maior. Daqui a alguns anos, a gente vai estar cada vez com maior quantidade de fluxos em doentes com SARA, doentes com choque séptico, doentes com choque cardiogênico, buscando essas intervenções específicas e personalizadas para cada um. Então, enfim, acho que aprendi bastante. Obrigado. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Para a Ana? Não, tudo certo. Foi muito boa aula mesmo. Parabéns. Obrigado. Então tá bom, encerramos por hoje. Tá bom, então até quarta e sexta que vem. Bom dia.